Terceira Guerra Mundial cancelada, pelo menos por enquanto, você pode ficar tranquilo, mas a gente precisa acompanhar de perto aqui os desdobramentos, porque, cara, simplesmente as coisas mudam assim. A gente percebe que o Donald Trump deu uma bela de uma amarelada, essa é a verdade, você goste ou não, o Trump amarelou, porque ontem mesmo ele trouxe esse discurso aqui que foi extremamente preocupante. Ele falou: uma civilização inteira morrerá essa noite, nunca mais para ser trazida de volta. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá. Olha a narrativa que ele trouxe. O que ele quer dizer com uma civilização inteira morrerá essa noite? Queria ser um ataque com bomba nuclear. Não tem outra forma de dizimar uma civilização inteira senão dessa forma. E isso traria uma escalada ainda maior, né? Então todo mundo ficou receoso em relação a isso. E pasme, né? O que o Trump fala não se crava na pedra. Eu sempre falo isso aqui para vocês, cara. Não dá para ficar achando que o Trump ali vai fazer o que ele tá falando e aí você toma decisões de investimento com base naquilo, porque ele muda da noite para o dia, que é de fato o que acabou acontecendo aqui. Dá uma olhada no que ele falou hoje, né? Um grande dia de paz mundial. O Irã quer que isso aconteça, eles já tiveram o suficiente. Da mesma forma, todos os outros também. Os Estados Unidos da América ajudarão com o acúmulo de tráfego no Estreito de Hormuz. Haverá muita ação positiva, muito dinheiro será ganho. O Irã pode iniciar o processo de reconstrução. Nós estaremos carregando suprimentos de todos os tipos e apenas ficando por aí para garantir que tudo corra bem. Eu me sinto confiante que isso acontecerá, assim como estamos vivenciando nos Estados Unidos. Isso pode ser a era de ouro no Oriente Médio, né? Então você percebe, cara, que o que o Trump fala simplesmente não se escreve na pedra. E agora a gente precisa entender quem foi o grande vencedor desse conflito. Na verdade, ainda não acabou, né? Porque Israel não anunciou nada que está de acordo com esse acordo. Ele, inclusive, hoje fez ataques ao Líbano que pode impactar nisso. Irã já está ameaçando a não fechar esse acordo de cessar-fogo. E, basicamente, o que o Trump está concordando aqui, obviamente ele não concordou com cada ponto, mas os pontos que o Irã trouxe para trazer um cessar-fogo foram 10. A gente vai ver aqui juntos, tá? Primeiro ponto: cessar fogo imediato e total. Então, isso os Estados Unidos ali acabou concordando. Ponto 2, indenização pelos danos das sanções e ataques. Terceiro ponto, retirada das bases militares americanas da região. Então, os Estados Unidos têm base ali no Catar, no Kuwait e várias outras posições estratégicas para os Estados Unidos. Ponto 4, a abertura do Estreito de Hormuz, né, sob a soberania iraniana. Então os Estados Unidos não vai ter controle ali pela região, pelo menos é o que está sendo trazido aqui nesses pontos, que tacitamente os Estados Unidos acabou concordando. Quinto ponto, fim do bloqueio econômico, né? Então levantamento de todas as sanções e volta às relações comerciais com a sua normalidade. Ponto 6, reconhecimento do direito de defesa do Irã, tá? Então o Irã precisa continuar com as suas operações ali e expansão da capacidade militar. Ponto 7, sem restrições aos mísseis balísticos por parte do Irã. Ponto 8, garantia de não agressão aos aliados do eixo de resistência. Então, proteção ao Hezbollah no Líbano, né, ao Houthis ali no Iêmen e as milícias do Iraque, tá? Todos esses são parceiros do Irã e há a solicitação de que eles não sejam tocados ali, né? Ponto 9, retorno dos Estados Unidos ao acordo nuclear nos termos que Teherã trouxer. E ponto 10, reconhecimento da derrota geopolítica americana na região, mostrando que a esfera de influência dos Estados Unidos no Oriente Médio está enfraquecendo. E aí eu te pergunto, você acha que os Estados Unidos vai concordar com esse 10º termo? Inclusive, você acha que os Estados Unidos ele vai estar de acordo com boa parte desses termos ou não? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. E agora a gente precisa entender quem que acabou intermediando esse conflito, né? A gente teve o Paquistão fazendo o intermédio ali das negociações, mas a gente sabe muito bem que quem está por trás ali é a China. A gente sabe que
todo esse rolo que os Estados Unidos acabou se envolvendo é justamente para poder enfraquecer a China, que tem crescido muito forte, e os Estados Unidos não pode perder essa hegemonia. Então ele tenta de todas as formas enfraquecer os elos que a China tem ao redor do globo, né? Suas parcerias comerciais que têm expandido cada vez mais. A gente viu no início do ano os Estados Unidos retirando o Maduro da Venezuela, que é um parceiro comercial da China, que fornece petróleo. A mesma coisa no Oriente Médio, que a rota da seda ali, que a China tem construído, é algo bastante importante para toda a relação comercial. Então, tudo isso é feito pelos Estados Unidos para poder colocar um freio na China. Para quem foi o grande vencedor de todo esse conflito no Oriente Médio? Se a gente olha pelo lado dos Estados Unidos, eles gastaram bilhões, eles perderam soldados nessa guerra, tiveram bases atingidas, seus aliados foram atingidos também, receberam uma lista com exigência de retirada de bases militares na região, fim das sanções impostas econômicas ao Irã, que eram os motivos pelos quais os Estados Unidos entrou nesse conflito. E do outro lado, a gente percebe que o Irã perdeu o seu líder supremo, sofreu danos militares significativos, infraestrutura também. Porém, eles conseguiram fechar o Estreito de Hormuz com sucesso, incomodou muito a economia, trouxe danos para a economia global, sobreviveu ao conflito, né? Apesar de perder o líder supremo no primeiro dia do conflito, eles não mudaram o seu viés, os Estados Unidos não conseguiu colocar um agente de esfera de mudança internamente dentro do Irã, e ainda trouxe 10 pontos que são bastante favoráveis ao próprio Irã para finalizar esse conflito, para trazer o cessar-fogo. Enquanto a China, que indiretamente a gente sabe que é quem os Estados Unidos buscava mitigar ali, minar um pouco o crescimento, não disparou nenhuma bala, né? Protegeu toda a sua cadeia energética, continuam com um grande importador de todo o petróleo do Golfo Pérsico, atuou nos bastidores junto ao Paquistão para poder fazer com que os Estados Unidos aceitasse esse termo. Isso fortalece ainda mais a China e a sua esfera de influência. E com isso, a gente consegue verificar os impactos financeiros que nós tivemos até o presente momento. Então, se você dá uma olhada na tela aqui, a gente verifica como que está o mercado americano no dia de hoje, após esse acordo. A gente percebe que ações de tecnologia, aí, como a Intel está subindo aí 10%, a Nvidia também está subindo, a Micron está subindo, todos esses ativos aí de tecnologia estão subindo bastante. Do outro lado, a gente tem aqui as empresas voltadas à energia caindo bastante, né? Então elas foram as que subiram muito forte e agora elas estão entregando parte dos resultados que elas tiveram, né? E as outras caíram muito mais, estão recuperando agora. O mesmo cenário a gente acaba percebendo aqui no Brasil, né? Se a gente olha as últimas semanas, as empresas de vários setores, seja financeiro, serviço público, consumo não durável, comunicação, essas empresas estavam caindo bastante forte e agora a gente percebe que as empresas de energia, especificamente Petrobras, April, que acumularam fortes altas, agora têm trazido quedas aqui nas suas cotações, tá? A gente percebe também em relação ao petróleo. Para onde que o petróleo está indo? A gente teve uma queda bastante forte, hoje de 13%, então um barril de petróleo tipo Brent estava na casa de $110 e agora está a $94, o que é um patamar bastante grande, mas já mostra uma certa confiança de que os conflitos vão amenizar. Porém, a gente precisa ficar sempre atento em relação ao que está acontecendo, porque tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda, e eu quero saber a tua opinião, cara. Você acha que esse foi o ponto final nesse conflito no Oriente Médio, ou ainda vai ter mais pano para manga, vai ter mais rolo aí, principalmente vindo de Israel, que está atacando o Líbano? Você acha que Israel vai concordar com esse termo, ou eles vão continuar nessa briga lá no Oriente Médio? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. Se você curtiu esse vídeo, agora é o momento de deixar um like, se inscrever aqui no canal e ativar a notificação. Se você não curtiu esse vídeo, manda para o inimigo.